Olá! Começa a semana, segunda-feira, né? 23 de agosto de 2021, e estamos aqui para lembrar do fim da semana, porque no fim da semana, no sábado, eu fiz uma entrevista, modéstia inclusa, espetacular, com o ex-governador do Ceará e presidenciável Ciro Gomes. O Ciro está fazendo uma campanha para que nós consigamos arrancar das instituições uma vigília federal, nacional, para expulsar o Bolsonaro do poder e poder discutir para valer a possibilidade de termos uma eleição em que se discuta, pela primeira vez nos últimos anos, um programa de governo real, né? Um programa de governo que não houve desde... O Ciro faz uma conta de 10 anos. Os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Ele acha que o resultado de todos foi um desgoverno e um grande buraco que precisamos tapar, e para começar a tapar tem que ter um projeto qualquer. Você pode dizer, não, isso é política, é campanha. Não sei, o que eu sei é que é verdade isso que ele está dizendo. E digo mais, que isso aí realmente pessoa que interessa que você, por favor, veja essa entrevista. E veja também o Dois Dedos de Prosa que eu fiz com o artista plástico paraibano, né, Chico Pereira, a respeito de coisas do museu, da cultura, das artes plásticas, né? Agora vamos começar hoje por assunto do dia, porque o meu colega Marcelo Godoy fez uma reportagem, deu um furo espetacular no Estadão. Esse furo, com chamada na primeira página, dá conta que o coronel bolsonarista Alexander Lacerda, que comanda 7 batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na região de Sorocaba, que é a sede desse comando, está convocando as pessoas para o ato autogolpista de Bolsonaro no dia do feriado mais importante da política brasileira, o aniversário da independência, em 7 de setembro. A reportagem no jornal logo cedo, o Dória já tomou a providência de afastá-lo do comando. Acho que precisa ir bem além disso. Preciso punir com pena, com cadeia. E muito embora que eu não sei se o Alexander Lacerda vai reclamar até da cadeia, porque você vê claramente que ele está pronto para ir para a reserva e para se candidatar na eleição que vem a deputado. Isso aí é tudo linguagem bolsonarista, né? Chamou o Dória, que é o governador do estado, de cepa indiana. Bom, já mudou um pouco aí, porque o dólar era chinês, né? Porque a vacina do Butantan tem os insumos na China e é feita em sociedade com laboratórios. Agora é indiano, né? Na verdade, quem andou fazendo a aliança com o indiano foi não só apenas o governo do Bolsonaro, mas também alguns bolsonaristas, né? Como o tal do Francisco Maximiano, que é da Global e da Precisa, né? Pois é, mas ele chamou também o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está dizendo que não tem como abrir processos de impeachment nem contra o presidente, que eu achei que os bolsonaristas iriam apoiar, né? Nem contra o ministro Alexandre Moraes, muito menos, né? Pois é, por causa disso, o Rodrigo Pacheco foi chamado de covarde. E o Rodrigo Maia, que foi convidado pelo Dória para assumir uma secretaria de projetos estratégicos, pertence, segundo o coronel, a um esquema mafioso. Vamos esperar em que é que vai dar isso, mas apelos nessa direção foram feitos também por um coronel da reserva. Contra esse não há punições disciplinares, né? O coronel Ricardo Melo Araújo, que é o diretor-presidente do CEAGESP, que apesar de ser um órgão do Estado, é administrado pela Federação, pela União, e é um bolsonarista atento e fanático, né? Está usando a mesma linguagem, convocando os seus antigos companheiros da rota a irem à manifestação. E aí o Dória, além de tomar as providências que ele tem que tomar, afinal de contas a Polícia Militar está sob suas ordens, andou avisando aos governadores que tomem cuidado com isso,
porque são militantes bolsonaristas das milícias fardadas e armadas que podem estar na rua no dia 7. E todo mundo está sentindo que o Bolsonaro está sentindo o calo apertar e está jogando cada vez mais pesado na possibilidade de um autogolpe, né? Isso que levou, por exemplo, o Sérgio Reis e o Eduardo Araújo a entrarem nessa lorota de derramamento de sangue, que é pesada, né? De fechar a estrada, de impedir a distribuição de gêneros alimentícios, impedindo que os caminhões cheguem com as suas cargas, incentivando um lockout. Não é greve, não. É paralisação de patrão, de caminhoneiro, que é dono do caminhão, é lockout, que é crime previsto no Código Penal. De qualquer maneira, os 24 governadores que se alinham numa certa posição, não sei se nem se independente, mas pelo menos não tão fanática por Bolsonaro, se reuniram, reunião virtual, e decidiram chamar o Bolsonaro para uma reunião. Sinceramente, eu não sei se adianta chamar o Bolsonaro para reunião, porque ele está investindo cada vez mais num discurso isolado. Ele está investindo contra esses governadores e já lançou hoje esse petardo de se dirigir ao seu ministro da Saúde, que é médico, que é um cardiologista, né, o doutor Marcelo Queiroga, para discutir o fim do uso da máscara. Que discussão mais estúpida, mais idiota! A máscara é usada, por exemplo, rotineiramente no Japão, mesmo antes da pandemia. A máscara evita contágio por um motivo físico, não é nem sanitário, é físico. Os perdigotos que eu estou falando aqui, se eu estivesse usando máscaras, eles não sairiam. Os perdigotos de quem estivessem aqui perto comigo, usando máscara, e eu também usando máscara, também seriam, por exemplo, por que esse cara quer? Ele só pode ter um objetivo, é matar mais gente. Ele aí, não é que ele está convencido do que já foi provado, que não é verdadeiro, que é a tal da imunização de rebanho. Não, não é nada disso. Ele quer que morra gente, que morra mais gente, para diminuir os encargos do Estado e diminuir o peso que uma administração de alguém que não quer trabalhar, que não sabe trabalhar, que não serve para trabalhar, é obrigado a ter, né? De qualquer maneira, ele agora, como escreveu o professor Carlos Mello no Jornal Estado de São Paulo, que eu já citei aqui, o grande furo do Marcelo Godoy, o doutor Carlos Mello está lembrando que ele já está começando a apelar para a martirização, numa consciência de que está derretendo. Inventou uma visita à mãe, com o seu trio queridinhos do papai, o Flávio, o Carlos e o Eduardo, e foi lá para Eldorado Paulista e voltou se vitimizando, dizendo que a mãe nem o reconhece. Olha, a minha mãe não me reconhece há 10 anos, eu choro isso todo dia. Nem por isso eu fico falando por aí, tentando me martirizar e ganhar voto com isso, até porque é uma exploração vagabunda de quinta categoria da imagem da própria mãe. O cara não respeita nem a mãe dele. Nem a mãe dele ele ama, ele quer usar a mãe dessa forma populista, safada, uma forma bastante desumana, né? Pois então, eu quero também lembrar a você que o Bolsonaro recuou hoje. Ontem anunciou, através dos seus porta-vozes aí, que eu agora não chamo mais de bolsominions, não é? Os boisominions voadores, né, de que ele ia vetar o orçamento secreto. Não vetou! O Centrão chegou lá e disse, não vetarás. E aí ela adicionou o 11º mandamento da sua lei mosaica. Não vetará o Centrão. Não. Aí vetou aquele fundo eleitoral, o veto pode ser derrubado. Aquele fundo tem muita gente que está achando que foi um bode, botaram dinheiro demais para poder conseguir o que ele considera que é normal, 4 bilhões, dobrando os 2 bilhões de 2020 para 4. Quando ele mesmo disse que não, bastava fazer um aumento de acordo com a inflação, que seria 2.200. Mentira! Tudo mentira! Fingiu que recuava e que não aprovaria o orçamento secreto, o tratoraço, o bolsolão, mas assinou lá, assinou como covarde e vagabundo que é. Bom,
Aliás, o senador Eduardo Braga, hein? O senador Eduardo Braga faz a maior onda com a Amazônia, lá na CPI da Covid, e aí foi escolhido como relator da indicação de Augusto Aras, que para a Procuradoria-Geral da República, mas que de fato é advogado particular do presidente e seus filhos, e já aprovou correndo, lá na Comissão de Constituição e Justiça, como relator, a aprovação da sua recondução falsa para a PGE, quando de fato ele é advogado do presidente. Atua, inclusive, com muito mais força do que o próprio advogado-geral da União e com muito mais adulação, né? Agora, enquanto isso, o Davi Alcolumbre exerce o seu poder na Comissão de Constituição e Justiça para evitar a marcação da sabatina do indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Não marcou, está fazendo ali muita cera, né? Cera e tal, dizendo que não vai marcar. E o André Mendonça vai sobrar por causa de todas as atitudes infames que ele teve. Agora, uma dessas atitudes infames são a militância petista dele. Então o Zé Disseu está lá, dando plantão no Senado para tentar revogar essa decisão do Davi Alcolumbre, sabe-se lá com que força, né? Talvez um futuro governo petista, com que eles já estão contando com o ovo no fiofó da galinha, né? Mas é muito ridículo esse Zé Disseu, né? Vou fazendo campanha para André Mendonça, terrivelmente evangélico, terrivelmente truculento, terrivelmente petista. Falando ainda na esquerda, o PSOL está cobrando do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, pastor anticristão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ministro da Educação, que primeiro disse que as crianças excepcionais não têm nenhuma capacidade de conviver com alunos nas escolas, né? E agora veio com outra, falando que o diploma universitário não serve, por causa do desemprego. Como se o governo não tivesse nada com o desemprego. Mas como lembrou o Ciro Gomes, e eu lembro que você não pode perder a entrevista do Ciro Gomes, que eu publiquei no sábado, o responsável pela pandemia, não pela pandemia, porque ele não é o coronavírus, nem coronel ele conseguiu ser, mas pela mortandade terrível da pandemia no Brasil. Ao mesmo tempo também pela fome, pela miséria, pelo desemprego no Brasil, o senhor Bolsonaro, ao contrário do que ele dizia, que ia facilitar o contágio do vírus para melhorar a economia valendo mais do que a saúde. Está provado que isso não funciona, a economia brasileira está vivendo, como disse o Ciro na entrevista, a pior crise da história e vai ser difícil sair dessa. E para sair, não pode votar de novo, pelo amor de Deus, né? Num presidente que não sabe trabalhar, que não quer trabalhar, que não gosta de trabalhar e que não vai trabalhar. Mantenho o meu convite aqui para você. Pense bem, vote em quem quiser, mas vote em alguém que se disponha a trabalhar e que tenha pelo menos um plano, né? No editorial de hoje, o jornal Estado de São Paulo fala que nós precisamos de um presidente que seja mais afeito à política do que ao crime. Não é o caso do atual e é por isso que ele precisa ser substituído, se possível, antes mesmo da eleição. Vou falar em antes da eleição, mas é uma besta esse vice-presidente Mourão, hein? Dizer que toda essa crise que o Bolsonaro está criando artificialmente, com o poder judiciário e com o poder legislativo, isso é tudo luta eleitoral. Chama isso de luta eleitoral, É um general que nunca lutou, ele não sabe o que é luta. E que não é político. Então, luta política para ele meu amigo, é o quê? Nada, porque ele não sabe o que é que significa, não deve ter dicionário em casa. Compra um dicionário e vê o que é que significa. Está fermo? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará a nossa pátria e as nossas vidas.